Muito bem, né? Pois vamos lá. O SPAES. O SPAES é uma avaliação nata. É uma avaliação em larga escala? É, mas é uma legítima avaliação. A gente costuma procurar classificar as avaliações em tipos, em modalidades, mas o mais importante é a gente não esquecer a real essência do processo avaliativo, que é avaliar para melhorar uma determinada condição. Então, seja uma avaliação em larga escala, seja uma avaliação interna, uma avaliação em nível superior, uma avaliação da educação básica, ambos esses tipos de avaliação, o que eles não podem perder de vista é a sua real essência. Estamos avaliando para melhorar. E o SPAES se enquadra sim nesse perfil, nessa concepção. Afinal de contas, o SPAES ele está amparado numa matriz de referência, onde nessa matriz nós encontramos muito bem definidas as habilidades e as competências que esperamos que os nossos estudantes estejam com elas consolidadas ao final de cada ano ou série. E quando se aplicam as provas, os cadernos de prova, os cadernos de teste, os itens desses cadernos de prova contemplam sim as habilidades e as competências que estavam previstas nessa matriz de referência, ou seja, não há aquela pegadinha de hoje trabalharmos algo com nossos alunos e quando da aplicação da prova cobrarmos algo diferente disso. O SPAES não trabalha dessa maneira. Outra coisa são os próprios cadernos de prova, né? Os cadernos de teste, são cadernos aí baseados na teoria de resposta ao item, onde o aluno que acertou é porque realmente ali está demonstrando ter consolidado uma determinada habilidade e competência. Tanto é que nesse tipo de prova, digamos assim, um aluno que erra um item onde estaria sendo exigido o conhecimento para uma determinada habilidade e competência numa complexidade mais baixa, mais simples, ele vem depois acertar um outro item que trabalhou a mesma habilidade, a mesma competência, porém numa complexidade maior, e ele vai e acerta. Um aluno desse teria um bom resultado? Não, teria uma proficiência inferior. Então veja a segurança e a precisão dos resultados das provas do SPAES. E por fim, como é do conhecimento de boa parte, né, de nós educadores, nossos colegas aí que trabalham, seja nas secretarias municipais de educação, gestores escolares, os próprios professores que já se apropriaram desse processo de avaliação, percebe que o SPAES ele disponibiliza de uma forma muito acessível o diagnóstico das escolas. E aí eu, enquanto professor, enquanto gestor escolar, nós podemos identificar com muita precisão, com muita clareza, exatamente onde é que estão as deficiências da minha turma ou até mesmo de cada um dos meus alunos. E assim, com todo esse suporte que o SPAES dá nesse processo avaliativo, cabe a nós, professores, a nós, enquanto escola, estabelecermos as nossas estratégias de intervenção pedagógica, que, com esse suporte do SPAES, acabam sendo estratégias muito melhor direcionadas e, consequentemente, muito mais assertivas. E, diante disso, eu pergunto, será mesmo que o SPAES não traz nenhum impacto positivo à prática docente, à prática pedagógica que ocorre nas nossas escolas? Premiação. Premiação é importante? Não há como negarmos isso. Porém, a premiação nunca foi e não é o fim do SPAES. Basta perguntarmos aos nossos colegas que já se apropriaram da proposta dessa avaliação, dos que já se apropriaram. Porque às vezes a gente escuta comentários e esses comentários nos permitem inferir que partem de pessoas que ainda não se apropriaram da proposta integral, digamos assim, dessa avaliação. É claro que nós mesmos, né, professores e especialistas da educação, até costumamos afirmar que infraestrutura,
que recursos técnicos, tecnológicos, didáticos, metodológicos, que um acervo bibliográfico, que a formação docente ofertada pelas escolas poderiam sim também impactar favoravelmente no processo de ensino e, consequentemente, de aprendizagem. E, nesse caso, a premiação viria bem a calhar, ajudaria e muito nesse sentido, até porque os recursos da premiação sequer passam pela administração do Poder Público Municipal, da Secretaria Municipal de Educação, elas vão diretamente para os cofres, né, da unidade executora das escolas, e são elas que elaboram o plano de execução financeira baseado nas suas necessidades. Porém, repetimos, premiação é uma coisa, tem a ver com o SPAES, mas o SPAES é outra, e o SPAES, enquanto avaliação, não tem como fim, não tem como objetivo a premiação, como alguns ainda insistem em compreender, que falou de SPAES, falou de premiação, falou de escola premiada, e já deixamos claro anteriormente que o papel do SPAES enquanto avaliação não é esse, não é a premiação, mas de oportunizar para as nossas escolas um importante suporte pedagógico. Vamos alinhar a nossa compreensão acerca do que vem a ser Escola Nota 10. De cara, compreender que Escola Nota 10 não necessariamente é uma escola premiada. Em outras palavras, eu preciso compreender que não é porque eu não tenho escola premiada ainda eu não tenho Escola Nota 10. A lei do prêmio Escola Nota 10 é que determina que a premiação caberá a 150 escolas de segundo ano, 150 escolas de quinto ano e 150 escolas de nono ano que apresentaram o maior desempenho. As 150 escolas que obtiverem o maior desempenho em cada um desses anos do ensino fundamental poderão ser premiadas pelo prêmio Escola Nota 10. Porém, quando se fala de Escola Nota 10, na verdade, estamos falando de uma determinada escola que alcançou um índice, o Índice de Desempenho Escolar do Ceará, que no caso seria, digamos assim, o IDEB cearense. Por exemplo, uma escola que teve sua turma de segundo ano avaliada e que ela alcançou, por exemplo, esse índice que chamamos de ID, no intervalo de 8,5 a 10. Ela é uma escola candidata ao prêmio Escola Nota 10. Portanto, ela é uma escola Nota 10. Uma escola de quinto ou nono ano, que na avaliação do SPAES, a sua turma de quinto ou nono ano, que alcançou um ID no intervalo de 7,5 a 10, é candidata ao prêmio Escola Nota 10, então ela é uma escola Nota 10. Porque se a lógica for que uma escola Nota 10 é tão somente a escola premiada, eu vou fazer aqui um breve raciocínio rápido, a gente vai entender que não tem sentido compreendermos dessa forma o que viria a ser uma escola Nota 10. Por exemplo, em 2016, escolas que tiveram turmas de segundo ano avaliada totalizavam mais de 3.500 escolas e foram premiadas 150 escolas. Então fica muito estranho eu acreditar e entender que no universo tão grande de escolas, esse número de escolas de turma de segundo ano, mais de 3.500, só termos 150 escolas nota 10, porque foram as premiadas. Então a lógica não é essa. A lógica de eu ter ou não uma escola nota 10 depende desse índice, desse ID que a escola vem alcançar nas avaliações do SPAES, que certamente é fruto, né, de todo o compromisso, do empenho, do trabalho realizado pelas equipes que atuam lá nas unidades escolares, e que isso, portanto, a gente precisa deixar muito claro para a comunidade escolar, para os gestores escolares, para os professores, para os alunos e para os pais, que eles comecem a entender que podem sim estarem atuando, trabalhando, se dedicando, e que o fruto do esforço deles está se manifestando
quando essa escola atinge algum desses índices, independentemente da premiação ainda não ter vindo. Eles estão sim atuando numa escola nota 10, podem estar atuando numa escola nota 10. E esse índice, esse ID, é bom que também se deixe claro para aqueles que não são muito chegados aos indicadores escolares, ele é um indicador que é construído não apenas se observando a nota de uma prova, a proficiência que a turma alcança no SPAES. É claro que ele contempla sim a proficiência média da turma, porém se ele contemplasse, se o ID fosse construído contemplando apenas a proficiência da turma, poderíamos ter um problema, porque essa proficiência média ela pode mascarar, ela pode ocultar a universalização do processo de aprendizagem. Quando, por exemplo, eu poderia ter uma escola com uma proficiência média razoável, boa ou muito boa, e quando fosse fazer um estudo mais aprofundado, iria perceber que a escola ainda possui um percentual significativo de estudantes nos padrões de desempenho mais críticos. Por isso que o ID não é construído observando apenas a proficiência. Ele observa a proficiência, ele observa a participação dos estudantes na avaliação e ele observa também a distribuição dos estudantes nos níveis, nos padrões de desempenho, nos padrões mais críticos, nos padrões mais adequados para poder chegar à definição desse índice de desempenho escolar. Então saibam, divulguem e esclareçam para a comunidade escolar que, caso a premiação ainda não tenha vindo, e que poderá vir, porque ela é fruto desse trabalho, desse compromisso, desse empenho, a premiação virá como uma consequência desse trabalho, que a equipe pode sim estar atuando e pode sim estar fazendo e já ter feito uma escola nota 10. Não é porque não tenha recebido a premiação que isso ainda não aconteceu. Já pode ter acontecido e nem saberem, terem a compreensão, o conhecimento que estão atuando numa escola nota 10.